amor. Essa página é do livro Caminho, Verdade e Vida, é a lição 139, página 146, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Cegou-lhe os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração e se convertam e eu os cure. Está em João, capítulo 12, versículo 40. Os planos mais humildes da natureza revelam a providência divina em soberana expressão de desvelo e amor. Os lírios não tecem, as aves não guardam provisões e misteriosa força fornece-lhes o necessário. A observação sobre a vida dos animais demonstra o extremo de ternura com que o Pai vela pela criação desde o princípio. Aqui uma asa, acolá um dente a mais, ali desconhecido poder de defesa. Afirma-se a grande revelação de amor em tudo. No entanto, quando o Pai convoca os filhos à cooperação nas suas obras, eis que muita vez se salientam os ingratos que convertem os favores recebidos não em deveres nobres e construtivos, mas em novas exigências. Então faz-se preciso que o coração se lhes endureça cada vez mais, porque, fora do equilíbrio, encontrarão o sofrimento na restauração indispensável das leis externas desse mesmo amor divino. Quando nada enxergam além dos aspectos materiais da paisagem transitória, sobrevém inopinadamente a luta depuradora. É quando Jesus chega e opera a cura. Só então tornam ingrato a compreensão da magnanimidade divina. O amor equilibra, a dor restaura. É por isso que ouvimos muitas vezes: nunca teria acreditado em Deus se não houvesse sofrido. Vamos orar e agradecer a Jesus essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em busca de conforto, de aprendizado, de alento para o nosso coração e de um direcionamento maior em nossas vidas. Que Jesus possa nos amparar, nos aliviar das nossas dores e nos mostrar sempre o caminho do bem. Pedimos também ao nosso grande amigo que ele possa estar olhando pelo nosso país, pelo nosso estado do Rio, pela nossa Niterói, onde tantas necessidades se encontram nesse momento. Pedimos ainda o fortalecimento na fé, o amparo e que o amor sempre seja a principal razão em nossas vidas. E assim, agradecidos por tudo, é que te pedimos, Senhor, que nos dê uma semana abençoada, que assim seja, graças a Deus. Hoje, da Clê, da nossa casa, vai fazer o estudo conosco. Seja bem-vinda. Na noite adoeceu, foi internada. Esse estudo que eu vou fazer hoje, eu ia fazer no mês que vem. Como já está pronto há muito tempo, nós vamos aqui conversar sobre uma coisa simples, que todo mundo sabe, que todo mundo pode até dar palpite se quiser. Princípios básicos da doutrina espírita. Acho que é um assunto atual, é um assunto que todo dia a gente tem que conversar, discutir, estudar, ler, porque nós nos declaramos espírita, não é verdade? Então, a doutrina espírita, foi explicada por Allan Kardec, tem por base seis princípios básicos, os quais tentaremos aqui expor. Sabemos que a doutrina espírita é considerada uma religião. Alguns antigos estudiosos nem consideram uma religião. No tempo de Dr. Bezerra de Menezes, havia uma discussão na Federação Espírita se o espiritismo seria uma filosofia, uma ciência ou uma religião. E alguns estudiosos negavam que fosse uma religião.
Então, nós consideramos que é uma religião, uma filosofia e uma ciência. Por que uma religião? É uma religião porque nos religa com Deus, transcende a nossa vida material. É um caminho de ascensão e espiritualidade. É uma filosofia por quê? É uma filosofia porque busca explicar o sentido da vida. Toda escola filosófica busca explicar o sentido da vida. E é uma ciência porque seu corpo de conhecimento e suas afirmações são baseadas em estudos sistematizados e comprovados. E esses estudos estão comprovados na obra de Kardec, né? A doutrina espírita, então, possui um corpo de conhecimento que se baseia nesses 6 princípios. Quais são? Aqui? Alô, alô? Ah, melhorou. Então, esses 6 princípios são os seguintes. Conceito de Deus é o primeiro princípio. Nós acreditamos na existência de uma energia que denominamos Deus. Segundo conceito, evolução. Terceiro conceito, reencarnação. Quarto conceito, sobrevivência do espírito, imortalidade da alma. Quinto, comunicação entre os 2 mundos, que é a nossa mediunidade. E sexto, pluralidade dos mundos habitados. São esses, portanto, os 6 pilares onde se assenta a doutrina espírita. Isto é, são os princípios básicos, os quais todos nós que queremos nos tornar espíritas devemos estudar continuamente e aprofundar na imensa biblioteca, na imensa quantidade de livros que existem sobre o espiritismo, né? Sabe-se hoje que no Brasil há 30 milhões de simpatizantes do espiritismo, 10 milhões de seguidores e 3 milhões declarados no último censo em 2010 como espíritas. Reportagem de uma conhecida revista brasileira sobre o espiritismo declarou que esta é uma religião que exige muito estudo para segui-la. E isso é uma verdade. Sem estudar, não conseguiremos alcançar todo o conhecimento que nos é oferecido pelo Consolador prometido. Acreditamos que a codificação é realmente o Consolador prometido. Jesus disse, hoje não entendereis o que te digo. Dia virá no qual enviarei o Consolador e este vos explicará as coisas que eu digo agora e não entendeis ainda. Está em Mateus. Inúmeras vezes o Mestre afirmou, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E é através do estudo que alcançaremos a reflexão e a consequente sabedoria. Então, a verdade é uma busca constante, infinita, que teremos que fazer ao longo das nossas vidas, ao longo das nossas reencarnações. Aceitamos e acreditamos que o Espiritismo realmente é o Consolador prometido por Jesus. Passemos, então, ao primeiro princípio básico, existência de Deus. Kardec fez uma pergunta, começa o Livro dos Espíritos com uma pergunta muito simples, mas bastante instigante. Ele pergunta aos espíritos, o que é Deus? Não quem é Deus, é o que é Deus. Aí encontramos no próprio Livro dos Espíritos um resumo perfeito sobre o tema. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Kardec afirma ainda nesse capítulo, para crer em Deus, basta lançar os olhos sobre as obras da criação. O universo existe, ele tem, pois, uma causa. Duvidar da existência de Deus seria negar que todo efeito tem uma causa. Não há efeito sem causa. Importante que saibamos que a lei de causa e efeito funciona milimetricamente no universo, principalmente em nossas vidas.
todas as nossas ações têm e terão uma reação proporcional. Todas as escolas filosóficas da antiga Grécia, como Sócrates, Platão, Aristóteles, mesmo os pré-socráticos, como Pitágoras, e no Oriente, com Confúcio, Lao Tse, as escolas da Idade Média e Moderna buscam explicações para a vida. E essa é a tônica de todas elas. Perguntam, de onde viemos? Para onde vamos? Sabemos que o cristianismo, como hoje vivemos, dividido em duas grandes correntes, os católicos e os evangélicos. Nesse ponto, na humanidade inteira, o espiritismo ainda não é conhecido, porque é uma filosofia e uma religião ainda muito elitista. É uma religião de poucas pessoas no planeta, considerando os 7 bilhões de habitantes do planeta. Então, o catolicismo e o protestantismo, que são exercidos no planeta, eles têm como base a filosofia de Aristóteles. Tanto que Santo Agostinho e Tomás de Aquino, que são os grandes estudiosos da espiritualidade na Igreja Católica, se basearam sempre em Aristóteles, para fazer a filosofia base do cristianismo. Todas essas escolas filosóficas da Grécia, do Oriente, da Índia, sempre buscaram o sentido da vida, né? E há um conhecido filósofo francês, Descartes, cujo pensamento até hoje embasa o pensamento da sociedade ocidental, que afirmou: penso, logo existo. Mas se eu existo, de onde eu vim? Para onde vou? Qual a minha causa primária? Esse mesmo filósofo afirmou em seguida: penso e existo, logo Deus existe. E eu não me criei a mim mesmo. Ele chegou a essa conclusão filosófica, né? Neste mesmo capítulo do Livro dos Espíritos, Kardec cita um provérbio que diz: pela obra se conhece o seu artífice. A obra é o universo. Olhai a obra e procurai o Criador. Sabemos que o Livro dos Espíritos é a base filosófica do Espiritismo. Quem já parou para observar as leis da natureza, os pássaros, as flores, os seus detalhes, as estações do ano, uma abelha fabricando mel, a época do acasalamento dos peixes, o movimento dos astros do universo, ficará certamente convencido que toda essa ordem, esse ordenamento, tem um pensamento inteligente por trás de toda essa criação, né? Tudo funciona de forma inteligente. Então, a causa é um criador inteligente. Até o DNA, a medicina agora já descobriu que o DNA tem uma inteligência e que ele também se modifica. Ele não é fixo. Ele se modifica. Quando o ser se modifica, quando o ser faz a reforma íntima, quando o ser evolui, o DNA se evolui junto com ele. Então o DNA também tem uma inteligência. Deus não é um ser antropomórfico da nossa infância. Não é o velho de barbas brancas que dá ordens ao mundo. Deus é uma energia inteligente que permeia todo o universo. É um ordenamento perfeito de todas as coisas. Deus é uma lei de perfeita justiça, amor e equilíbrio no universo. Seja qual for o nome que a gente escolha para ele, Jeová, Tupã, Deus, os nomes não importam. Essa energia criadora e amorosa nos envolve a todos. São Paulo, melhor do que ninguém, definiu Deus. Ele disse: nele nos movemos e existimos. Nós estamos dentro de Deus como os peixes estão dentro do mar. Deus está à nossa volta. Deus é o outro. Deus somos nós mesmos. Uma vez assisti uma palestra de uma grande espírita que já faleceu no Rio. Ela disse: nós somos Deus sendo. Nós precisamos de Deus, mas Deus também precisa de nós. Porque nós somos a própria existência de Deus. Como disse Jesus,
resumindo, né? Nós somos deuses, né? Então, Deus é essa energia criadora, contínua, dentro e fora de nós. Se nós conseguirmos colocar, é muito difícil, essa verdade dentro de nós, nós seremos sempre pessoas muito felizes, porque nós confiaremos, sendo deuses como nós somos, que nós vamos sempre caminhar para uma felicidade maior, para um equilíbrio maior, para uma saúde maior, para uma vida melhor. Porque nós estamos em contínua evolução dentro de Deus, né? Então, agora vamos falar de evolução. A evolução é uma lei divina. Aqui está sujeita toda a criação. Todos aqui sabemos que nessa vida material que nos permeia, tudo muda. A cada minuto, tudo muda muito rapidamente. O que uma coisa que é hoje, amanhã já não é. Não é verdade? Amanhã já estará diferente. Nosso corpo, toda a matéria existente, nossas relações sociais, as cidades, a tecnologia, a cultura e também a nossa maneira de ser, de pensar, de agir. Estamos mudando todas as horas, todos os dias. E o mundo muda todo à nossa volta. A gente tem que estar preparado para essa dinâmica que é a vida. Só um instantinho. Então, a conclusão que a gente chega é a seguinte: o mundo não é, o mundo vai sendo, e a gente vai se adaptando, e vai evoluindo. A impermanência das coisas foi observada pelo Buda, pelo Gautama Buda, e ele falava sempre na impermanência das coisas. E os discípulos tinham dificuldade de entender essa impermanência, de aceitar tanta sabedoria que aquele ser maravilhoso, que foi Gautama Buda, trouxe como precursor que ele foi do Cristo. Todo mundo sabe que Gautama Buda hoje deve fazer parte da Pleiade, que dirige o nosso sistema solar, que foi um ser iluminadíssimo, que veio preparar os caminhos do Cristo 600 anos antes, naquele lugar, naquele lado do mundo. Também todos os filósofos que nasceram na China, Confúcio, Lao Tse, acredita-se que foram precursores do Cristo, lançando as bases dessa ideia maravilhosa de amor universal, não é? Então, estamos falando aqui da impermanência das coisas. Como os seres da criação, os mundos também progridem. A astronomia já chegou à conclusão que os planetas e as estrelas nascem, vivem e morrem. Os chamados buracos negros não são nada mais, nada menos que a morte de um sistema solar. Os Big Bang, que a ciência fala tanto, é o nascimento, é a explosão de uma galáxia, de um sistema, não é? Então, esse movimento de nascer, evoluir, morrer e nascer de novo, também se atém ao universo. Entendeu? Hoje, nós na Terra, talvez nós que vivemos na Terra hoje, a maioria certamente já viveu em outros planetas, aprendendo outras lições. Como os seres são infinitos também os mundos, os planetas habitados, os sistemas solares, não é? As galáxias. Né? Jesus disse tantas vezes, e as pessoas na época tiveram dificuldade de entender. A gente entende, porque na época não havia uma astronomia como tem hoje, né? Há muitas moradas na casa do meu pai. A pluralidade dos mundos habitados é uma afirmação da doutrina espírita, que foi codificada lá no século XIX, que também as pessoas ainda tinham dificuldade de imaginar outros planetas habitados, né? A pluralidade hoje é uma busca da ciência provar que existe vida em outros planetas. Nós espíritas temos certeza. Então nós estamos um passo adiante da ciência, da astronomia. Existem mundos inferiores e mundos superiores.
Nossa evolução se dá em diversos mundos, inferiores e superiores. Quando evoluirmos muito, certamente que renasceremos em planetas mais evoluídos. Cristo, quando veio à Terra, e ele só veio à Terra uma vez, há 2000 anos atrás, ele já era um ser absolutamente perfeito. Acredita-se que Jesus evoluiu em milhões de outros planetas, em milhares de outros planetas. Ele foi como nós. Um espírito atrasado, um espírito problemático, um espírito com depressão, um espírito lutando, um espírito amando, um espírito odiando. Só que nesses milênios e milênios, ele chegou à esfera crística, que são os próprios ajudantes de Deus nos sistemas planetários. Não é? Sabemos que o espírito humano progride incessantemente através de existências sucessivas até atingir níveis de perfeição próximos a Deus. Sabemos que os anjos nem sempre foram anjos. Sabemos que somos criados simples e ignorantes, com iguais condições de progredir. A doutrina também nos ensina que as diferenças entre as pessoas encarnadas e entre os desencarnados são consequência de maior ou menor esforço que cada um faz para a sua reforma íntima. Cada um faz pela sua caminhada, não é? Sabemos também que Deus cria incessantemente, portanto haverá sempre espíritos mais antigos e espíritos mais novos. Então, partindo desse pressuposto, concluímos que todos chegaremos a Deus, temporariamente perdidos pelo caminho, mas fadados a chegar até a perfeição. Sabemos, através de Kardec, que três coisas nos impulsionam para a perfeição. O primeiro é o trabalho. O trabalho, seja qual for o trabalho, é um impulso para o aperfeiçoamento, é um impulso da evolução. Seja o trabalho do gari, do que quebra pedra, do médico, do cientista no laboratório, não é verdade? O do advogado no fórum, dos trabalhadores de todos os níveis, das pessoas que plantam, dos agricultores, dos lavradores. Cada trabalho é importante para a nossa evolução. Cada trabalho desenvolve a nossa reflexão. Cada trabalho é um pontinho que junta para que a gente cresça. Talvez um lavrador no campo cresça mais rapidamente do que um cientista no laboratório, se ele tiver uma intenção positiva, plantando para alimentar o mundo. E talvez o cientista no laboratório, um gênio, esteja preparando alguma coisa do mal. Então ele estará parado na evolução. Então, cada trabalho nos mundos habitados faz parte da nossa evolução. Então, a pessoa que não trabalha, que existem alguns que têm a possibilidade financeira de não trabalhar, não estão evoluindo, né? O segundo item do nossa evolução é o estudo. Quem não estuda, não avança, intelectualmente, mentalmente, espiritualmente. Há realmente aqueles casos excepcionais que um gênio nasce com retardo. Então, naquela encarnação, ele fica impedido de estudar. Alguma coisa ele fez com a genialidade dele, de uma outra vida, e teve que nascer nessa vida com retardo mental. Todos nós aqui temos contato com pessoas semi-analfabetas, mas extremamente inteligentes, extremamente capazes de raciocinar. Olha, eu tenho até um exemplo lá no meu condomínio, um empregado lá, absolutamente analfabeto, monta qualquer objeto que os moradores compram. Ele é chamado para montar. Ninguém não consegue ler o manual. Ninguém entende como que ele tem aquela capacidade de montar peças pequenas.
de DVD, televisão, bicicleta, seja o que for, que dá para ele montar, ele monta. Então, essa pessoa, a gente imagina que ela já teve um conhecimento técnico numa outra vida e vem nessa vida aprender outra coisa. Então, o estudo e o trabalho, então, são a base da nossa evolução. O terceiro item é o sofrimento. Lamento informar vocês. Talvez seja o item mais poderoso do nosso desenvolvimento em direção à ascensão espiritual. O sofrimento, quando bem vivido, quando vivido com aceitação, com compreensão, com reflexão, ele nos leva a crescer cada vez mais em direção a Deus. Porque no primeiro momento, e a maioria das pessoas que tem um sofrimento físico muito grande, ou emocional, se revolta. Alguns suicidam, não é? Alguns suicidam. Então, eles estão perdendo a oportunidade maravilhosa que Deus está dando para que essa pessoa possa dar um salto quantitativo em direção à evolução. Então, o trabalho, o estudo e o sofrimento são as alavancas que nos levam à evolução. Então, já falamos de evolução, né? Inicialmente, crescemos com o sofrimento. Então, quando acordamos para a evolução, passamos a crescer espiritualmente. Sabemos que não há espíritos deserdados na natureza. Todos temos ou teremos todas as oportunidades necessárias para a nossa evolução em direção à vida maior e à felicidade. Aprendemos no kardecismo que fora da caridade não há salvação. Aqui vale ressaltar que a caridade tem um sentido muito mais amplo do que comumente conhecemos. Kardec se refere à caridade que é embasada no amor ao próximo. Esse mandamento é muito difícil da gente seguir, muito difícil da gente chegar e raciocinar. Mas Jesus falou claramente: amai ao próximo como a si mesmo. Eu acho que é um momento que a pessoa chegou a crescer, que ela consegue amar o estranho como ela ama o irmão. E é esse que é a mola mestre da mudança do planeta. Quando todos se amarem como irmãos, não haverá guerras, não haverá lutas, não haverá violência, não haverá assaltos, que todos teremos aprendido a amar o próximo como a nós mesmos. E esse mandamento de Jesus é um mandamento muito difícil de ser exercido. Mas sem ele o mundo não vai caminhar. Não? Essa atitude de viver amando pode não diminuir no momento nossos problemas, mas certamente transformará esse velho mundo num mundo novo, que precisamos, cheio de perspectiva e novos horizontes. Agora vamos falar do terceiro pilar do Espiritismo. Reencarnação. Na história da humanidade, todas as religiões antigas aceitavam e acreditavam na reencarnação. Todas. As religiões na China, no Oriente, no Japão, na Índia principalmente. A Índia se fala da reencarnação, encontraram documentos de mais de 10 mil anos na Índia falando da reencarnação. A reencarnação não é uma descoberta do Espiritismo, não é uma invenção do Espiritismo. A reencarnação é uma lei da natureza. Embora muitos queiram negar, faz parte da lei da natureza como a reprodução. A reencarnação é como a reprodução. Ela faz parte da vida no planeta, né? Entre os judeus, uma seita denominada Essênios já pregava a reencarnação entre os judeus. Na antiga Grécia, antes de Sócrates, Pitágoras, da escola pré-socrática, já falava da reencarnação em todos os seus escritos. Onde ele aprendeu? Ele aprendeu com os egípcios, que por sua vez aprenderam com os indianos. A Índia foi a primeira civilização que falava abertamente da reencarnação.
A China, milenar, com Confúcio e Lao Tse, abertamente pregavam a reencarnação. Até hoje, a vida deles é baseada na reencarnação. Até li recentemente que aquele ditador da Coreia do Norte, ele tem uma pressão interna, que é o confucionismo. O povo foi criado no confucionismo. E Confúcio pregava a reencarnação. Então, ele, ao mesmo tempo que ele é prepotente e ditador, ele aparentemente tem um respeito pelas tradições do seu povo. A igreja cristã primitiva não só acreditava na reencarnação, todo mundo sabe disso, né? Como aceitava a comunicação com os mortos. A igreja católica só conseguiu abolir a reencarnação com o imperador Constantino. No ano de 553, ele fez um concílio chamado Concílio de Constantinopla para abolir a reencarnação e a comunicação com os mortos. Por que ele fez isso? Porque ele era apaixonado na mulher. Ele conheceu a mulher num circo, onde ela era dançarina de um circo. E a paixão, vocês sabem, é uma coisa que arrasta. Ele foi arrastado pela paixão por aquela mulher lindíssima, chamada Teodora, fez dela imperatriz, e como ele mandava na Igreja Católica, nessa época a Igreja Católica perdeu aquela pureza, aquela beleza que Jesus deixou com os apóstolos. Ela já tinha se amarrado ao Estado. E aí, o chefe supremo da igreja era o Constantino, era o imperador. Todos os cardeais e os bispos obedeciam ao imperador. E como ela pediu a ele que acabasse com a reencarnação, que a ela incomodava essa ideia, ele organizou esse concílio. E por que ela pediu a ele para acabar com a reencarnação? Porque ela era uma pessoa extremamente devassa, criminosa, tinha matado muitas pessoas ou mandado matar, e os padres da época ficavam no ouvido dela. Sua próxima encarnação vai ser horrível. Na sua próxima encarnação você vai sofrer. Você nunca mais vai ser imperatriz. E ela, com o medo que ela teve da reencarnação, ela resolveu de uma forma simples. Vamos acabar com isso. Isso não existe. Isso é invenção deles. Então houve o concílio de Constantinopla, e aí a Igreja Católica aboliu definitivamente. A igreja hoje é questionada sobre esse concílio. Ela nega. Os padres negam. Eles dizem que nunca houve esse concílio, e se houve, nunca foi tratado esse assunto. E a gente não pode, não é católica, nem pode discutir, né? A igreja cristã primitiva não só acreditava na reencarnação, como aceitava abertamente a comunicação com os ditos mortos. Quem lê um livro do Emmanuel chamado Ave Cristo, vê claramente como eles se comunicavam com os espíritos, como os guias espirituais dirigiam aqueles núcleos cristãos que havia na Europa. Eles tinham os mentores que eles ouviam. Aí a igreja perdeu essa beleza, não? As pessoas que combatem a reencarnação hoje fazem por interesses pessoais. Determinadas religiões não têm interesse na existência da reencarnação. Por quê? Porque elas usam Jesus como uma meta. E eles são a ponte que os outros usam para chegar ao Cristo. Então a reencarnação não interessa a essas religiões. Não é verdade? Ontem nós tivemos a felicidade, alguns aqui estão presentes, de ir ao Hospital Antônio Pedro assistir duas palestras sobre 2 médicos espíritas. E o segundo que falou foi o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, que é um paulista que estuda pineal e a importância da pineal no nosso desenvolvimento espiritual. Nessa palestra, que eu fiquei tão feliz de ter ido, eu me senti no céu. Parecia que eu estava em nosso lar sentada numa academia daquelas. Ele contou a seguinte história,
que ele conta para os médicos materialistas, ou para os católicos, para os evangélicos, sobre reencarnação. Ele disse, tem uma mãe que tem um filho. Essa mãe criou esse filho dentro do que ela conhecia, da possibilidade dela. Foi criando aquele menino, mas o menino tinha má índole. E ela lutava, mas ela não conseguia lutar contra a má índole do menino. O menino começou a fumar aos 11 anos, a beber aos 12, a cheirar cocaína aos 14, a ser traficante aos 17, e começar a matar os outros aos 20, e aos 25 foi assassinado. Para onde vai esse espírito? Aí todo mundo, pro inferno, pro inferno, pro inferno. E essa mãe, que ficou desesperada e perguntava a Deus, o que eu fiz de errado? Onde que eu errei? Meu Deus, que desespero, meu único filho. Aí ela morre de desgosto. Para onde vai essa mulher? Aí todo mundo, para o céu, vai para o céu. Aí ela chega no céu e Deus fala, minha filha, que bom. Você chegou ao paraíso. Ela assim, não quero o paraíso, eu quero meu filho. Quero meu filho, quero meu filho. Aí eu digo, você está no céu, você veio para o céu. Ela assim, eu não quero o céu, eu quero meu filho. Então, o que Deus vai fazer para ajudar esses dois espíritos? Eles vão reencarnar, ela vai ser mãe deles de novo, ele vai nascer todo aleijado, vai ficar numa cama 25 anos, ela cuidando dele. Por quê? Não é que Deus o castigou. Ele, numa vida de desatino, ele destruiu o perispírito dele. Ele rompeu todo o equilíbrio emocional do perispírito. Ele não conseguiu formar um corpo perfeito. E ele precisava de alguém para cuidar dele nesse retorno a Deus, que é a doença física, mental, espiritual. É um retorno a Deus. E ela, com muita alegria e felicidade, aceitou aquela reencarnação para ajudar aquele filho a voltar à luz espiritual. Então, ele falou que com essa história, ele já convenceu muitos católicos e muitos evangélicos. E é muito interessante, porque realmente o céu é onde estão as pessoas que a gente ama. Não existe um céu longe dos meus, não é verdade? Então, uma frase de Jesus que eu sempre gosto de falar. A reencarnação é uma nova oportunidade de refazimento. A justiça de Deus está vinculada estreitamente à reencarnação. Cada qual recebe aquilo que fez por merecer. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória, né? Existem situações e acontecimentos na vida das pessoas que somente a reencarnação explica. As simpatias muito fortes, as antipatias gratuitas, os amores à primeira vista, as paixões e os ódios familiares, as preferências, as vocações profissionais. Deus, na sua infinita misericórdia, nos permite esquecer o passado para recomeçar e não cometer os mesmos erros. Sabemos, uma coisa muito importante, a gente falar, quando fala sobre reencarnação, é deixar bem claro que o espírito, gente, não tem sexo. Nós nascemos homens ou mulheres de acordo com a lição que a gente precisa aprender. Eu posso ser mulher 20 vidas, mas se eu preciso aprender uma lição como homem, eu vou nascer homem, mesmo que eu seja um homem efeminado, porque 20 vidas como mulher bota a gente numa situação difícil. E o contrário também é verdadeiro. Se a pessoa nasce 20, 30 vidas como homem e comete erros como homem, tem preconceito, espanca mulheres, estupra mulheres, pisoteia o sexo feminino, ele tem que nascer mulher. Ele tem que aprender a lição como mulher. Então, quando vocês veem pessoas homossexuais, são espíritos iguais aos nossos. São espíritos que estão vivenciando aquela experiência, aprendendo aquela lição. E cada lição é importante para a nossa evolução. Não é verdade? Cada lição é importante.
chegar a Deus é uma fatalidade maravilhosa, que todos estamos fadados. Aprendemos então que fora da caridade não há salvação. Aqui vale ressaltar que a caridade tem um sentido mais amplo. Kardec se refere à caridade do amor ao próximo, a caridade do estar junto, a caridade da palavra, a caridade do emprestar o ombro, a caridade de ouvir. A caridade de ouvir, gente, acho que é a melhor caridade do mundo. O psicólogo, o psiquiatra, o assistente social, que tem a paciência de ouvir o seu cliente, mesmo sendo remunerado, ele já está fazendo o mundo crescer, o mundo evoluir. A pessoa está se liberando de tantas dores, de tantas aflições, só verbalizando, não é? Freud não descobriu isso? Freud descobriu que quando a pessoa fala do seu problema, está o quê? Resolvendo o problema. Quando fala da sua dor, está se curando da dor. Então, esse caminho que o Freud descobriu no momento de muita luz que Deus deu a ele, naquela vida, ele descobriu a psicanálise, descobriu a psicoterapia, não é verdade? Que é uma caridade. Ouvir o outro é uma caridade. Então, Jesus nos convida, então, a amar ao próximo como a nós mesmos. E é também da lei que, ao renascermos aqui, nos esqueçamos momentaneamente das nossas vidas passadas. Por quê? Se a gente se lembrasse de todos os erros que cometeu no passado, de todos os crimes que cometeu, a gente não conseguiria viver com alguns dos nossos parentes. Imagina eu me lembrar que numa encarnação passada eu fui assassinada pelo meu filho. Como que eu vou olhar para esse filho hoje? Eu não vou conseguir conviver com ele. Se eu me lembrar que minha irmã me matou, eu vou ter horror dessa irmã. Então, a gente esquece na reencarnação justamente para amar, para fazer amizade, para abraçar aquela pessoa, para esquecer o passado, para perdoar. Só que a metade não consegue. A metade de nós somos muito fracos, a gente não consegue perdoar a mãe, o pai. Ontem eu estava num restaurante comendo com meu neto, vi uma menina adolescente do lado, falando com a outra adolescente, me deu olha, eu fiquei tão abalado, quase conversar com a menina. Ela assim, eu e a minha mãe nos odiamos. Ela diz até hoje que não sabe por que me teve. Ela diz alto que eu atrapalhei a vida dela quando nasci. Você imagina essa adolescente, estava com uniforme. O que essa menina deve pensar, deve sentir, coitadinha? E essa mãe, que deve ter sido vítima do passado, não perdoou a menina que ela pariu. Sabe, ela não conseguiu perdoar. A menina devia ter uns 15 anos. E a menina com 15 anos estava desabafando com uma amiguinha no restaurante, que ela e a mãe eram inimigas dentro de casa. Então a reencarnação, gente, é isso. Tem gente que perdoa, tem gente que não perdoa. Né? Então a reencarnação é uma bênção de Deus. Se ela não existisse, como explicar uns tão ricos, outros tão pobres? Sem o mínimo necessário para comer. Como explicar as crianças que já nascem lesadas fisicamente, outras cheias de saúde? Pessoas que encontram facilidade em tudo na vida e outros que só encontram dificuldade pela vida fora. Né? Ontem a gente teve notícia que um amigo nosso em Itacoatiara, o bebê nasceu com câncer no olho. Nasceu com câncer no olho. Olha que comprometimento desse espírito, que já trouxe de uma outra vida uma doença tão grave. Foi até para São Paulo para ver se consegue salvar o olho. Mas então, a reencarnação é que explica uma coisa dessa. Só a reencarnação pode explicar. Não é que dezenas de bebês nascendo sadio e o deles esperado com tanta festa nasceu com câncer no olho. Né? A reencarnação nos faz descobrir outra palavra muito difícil, chamada resignação. Quem consegue aceitar a vida atual e, apesar dela, evoluir e progredir, certamente está muito próximo da felicidade.
A felicidade mora junto com a resignação. Chico Xavier, segundo ouvi de Divaldo Franco, uma palestra, nasceu mulher muitas vezes, muitas. Nessa última encarnação, era necessário que ele nascesse do sexo masculino, porque ele não podia se casar, não podia ter família, senão aquela gigantesca missão seria abortada. Se ele nascesse mulher, ia ter muita vontade de ser mãe, como ele foi em outras vidas. Aí ia naturalmente atrapalhar. Então ele aceitou vir naquele corpo, daquele adolescente, pobre, humilde, mas com a cabeça gigante de conhecimento e sabedoria, e nos deu os filhos que deu, que foram os livros, né? Maravilhosos. Divaldo disse que na encarnação anterior, Chico foi uma grande escritora inglesa do século XVIII, que era assim famosíssima na época. Palavras do Divaldo, gente, minha não. Então a reencarnação é um tesouro da natureza para o nosso aperfeiçoamento. Então vamos falar agora da imortalidade da alma. Ao pensar na morte, nós temos 3 possibilidades: morrer e voltar para o nada absoluto, voltar ao todo universal, que é o panteísmo, ou manter a nossa individualidade depois da morte. Não é? Nós espíritas, nós cristãos do mundo inteiro, acreditamos que nós manteremos a nossa individualidade após a morte. A maioria das religiões antigas também sempre pregou a individualidade após a morte. Muitas vezes, Jesus falou do reino de Deus, da casa do Pai, da vida verdadeira após a morte, e paralelamente ensinava que a melhor maneira para se chegar a uma vida futura e feliz do outro lado da vida é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Não tem segredo. São 2 frases, 2 itens. Se a gente conseguir seguir esses 2 itens, estaremos na nossa individualidade do outro lado da vida, com toda alegria, com toda felicidade. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Se pararmos para observar, a doutrina do nada após a morte é profundamente antissocial. Infelizmente, os materialistas acreditam que não existe nada após a morte. Qual é o resultado? A corrupção, a violência, a agressividade e a guerra. Porque quem não acredita que existe uma outra vida, faz a guerra, corrompe, fica milionário, busca o ouro a qualquer preço, por qualquer caminho, porque a vida termina no cemitério. Aí eu quero ser rico hoje, eu quero ter poder hoje, eu quero ser feliz hoje. Tudo agora. Então a doutrina do materialismo é um mal da humanidade. A doutrina espírita veio dar extensas e profundas explicações sobre a sobrevivência da alma. Kardec organizou toda uma evidência de sobrevivência do espírito após a morte na sua obra inteira. Cada livro de Kardec, cada livro de André Luiz, cada livro de Chico Xavier nos dá essa certeza da sobrevivência da vida após a morte, né? A sobrevivência da alma após a morte é a justiça divina. Se acreditamos em Deus, justo, bom, infinito, certamente nossa vida também é infinita. Se não acreditamos na sobrevivência do espírito após a morte, tudo perde o sentido para nós. Essa vida perde o sentido completamente, porque a gente não pode sonhar, não pode desejar, e olha para a velhice como uma doença, como uma tragédia. Essa que é a verdade. Cinco, comunicabilidade entre os 2 mundos. Mediunidade. Nós somos espíritos encarnados. Os espíritos são seres humanos desencarnados. Eles são o que eram quando vivos, bons ou maus, sérios ou brincalhões, trabalhadores ou preguiçosos, cultos ou medíocres, sinceros ou mentirosos. Palavras não são minhas, são de Kardec. Estão por toda parte,
não estão ociosos. Pelo contrário, eles têm suas ocupações. Como nós, os encarnados, temos nossas ocupações, né? Não há lugar determinado para o espírito. Geralmente, os mais imperfeitos estão conosco, estão em volta de nós, estão entre nós, né? Por causa das nossas imperfeições. Todo mundo já aprendeu aqui que os espíritos se atraem por afinidade. Se eu tenho um defeito, um espírito que tem um defeito igual ao meu, fica perto de mim, para trocar ideias comigo. Por isso que temos que vigiar o pensamento. Jesus não disse vigiar e orai? É isso. É que os espíritos atrasados estão do nosso lado, nos dando péssimas ideias. Se você vigiar e orar, eles ficam incomodados e saem de perto de você. Então a pessoa que reza muito, eles saem de perto, ficam incomodados, né? Estão por toda parte, então não estão ociosos. A mediunidade sempre existiu. Esqueci aqui. A ação dos espíritos sobre nós, daí o vigiar e orar de Jesus. A ação dos espíritos sobre nós se dá pelo pensamento. Então, o pensamento tem que ser vigiado dia e noite. Chico Xavier dizia: eu não posso impedir que o urubu pouse na minha cabeça, mas eu posso impedir que ele faça ninho. Eu tiro, na hora que ele pousa, eu tiro. O pensamento é a mesma coisa. Você tem um mau pensamento, afasta o mau pensamento. Eu tenho um mau pensamento, nossa, aquela mulher horrorosa. Eu tiro esse pensamento. Aquela é uma minha irmã, está ali com aquele problema naquele momento, não tem nada de horrorosa. A gente tem que tirar os maus pensamentos diariamente da cabeça. Pensamentos de inveja, de cobiça, de orgulho, de vaidade, de preconceito. A maledicência, que está todo dia, né? A gente é maledicente, tem sempre um espírito maledicente do nosso lado, nos soprando ideias sobre outras pessoas, que a gente procura sempre o defeito do outro. A gente não olha o nosso, não é? Então a mediunidade sempre existiu em todas as culturas do planeta. Desde a mais longínqua antiguidade, a mediunidade está presente. Está presente como? Está presente na intuição, está presente nas ideias que não são nossas. Quantas vezes a gente acorda de manhã, lembra de um problema que a gente tinha na véspera e acorda com a solução? Isso é mediunidade. Isso algum espírito amigo nos ajudou durante o nosso sono, né? Sempre houve na história da humanidade comunicação entre encarnados e desencarnados. No Antigo Egito, as comunicações eram circunscritas aos sacerdotes. Eles não permitiam, nem ensinavam a ninguém a mediunidade. Porque aquele era o poder que eles tinham. Na Roma Antiga, as mulheres médiuns eram chamadas de sibilas. E recebiam só as pessoas que pagavam. Só os templos, os mais importantes, os nobres, os que tinham dinheiro para financiar aquela... Mas elas realmente eram médiuns. Na antiga Grécia, havia os oráculos. E o mais famoso deles, todo mundo sabe, era o oráculo de Delfos. Eram locais onde mulheres com grande mediunidade, elas passavam semanas sem comer, só bebendo água, para que a mediunidade aflorasse. Elas não tinham a ideia que nós temos hoje, que no dia de reunião mediúnica não se come carne, não se bebe álcool, não se fuma, não. Elas se abstinham. Aí elas recebiam espíritos e davam previsão do futuro. Elas eram pitonisas. Elas eram mantidas nos templos e elas só recebiam reis, guerreiros, faziam previsões das guerras. E a finalidade era essa, daquelas eram sacerdotisas. Entre o povo hebreu, a mediunidade era tão difundida que eles aprenderam a usar a mediunidade quando eles foram escravos no Egito, durante 400 anos. Todo mundo lembra. Quando eles saíram do Egito, a cultura da mediunidade, da adivinhação, da magia negra, já fazia parte da cultura deles. Quando eles saíram do Egito, Moisés, percebendo isso, proibiu terminantemente que eles fizessem adivinhações, que eles fizessem previsões. Por isso que o povo hebreu ficou proibido de usar
a mediunidade até a chegada de Jesus. Jesus é que libertou a mediunidade para o mundo. Vamos lembrar aonde? No Monte da Transfiguração. Quando Jesus se elevou do chão e se iluminou na frente de 2 apóstolos, eu nem me lembro aqui o nome dos 2, aí apareceram em volta dele vários judeus mortos, quer dizer, vários guias, vários profetas que conversaram com os apóstolos. Então estava libertada naquele momento a mediunidade para a humanidade. A doutrina espírita, através de Kardec, organizou e criou toda uma metodologia para que se realize o intercâmbio entre os 2 mundos. Temos no Livro dos Médiuns um tratado completo sobre o assunto. Devemos aprender a distinguir as comunicações, se são boas ou más. O médium, à medida que ele se educa, ele consegue fazer essa distinção. Então, dentro do centro espírita, a meu ver, e no ver de muita gente que estuda a mediunidade, é praticada a maior caridade na Terra, que é a caridade de receber os espíritos sofredores e ajudá-los a sair da escuridão. É na reunião mediúnica que se exerce a maior caridade no planeta, eu acho. Dentro do centro espírita. Porque aqueles seres sem corpo, perdidos, a maioria nem sabe que morreu, fica rolando pelo planeta, encontra na reunião mediúnica uma saída, uma luz. Pô, então, eu tenho que procurar uma ajuda. Eu estou morto, não faço mais parte do mundo dos encarnados. Então é nesse momento, na casa espírita, que a maior caridade é feita, né? E todos esses assuntos que a gente falou aqui, numa síntese, devem ser aprofundados em nossos estudos para nos dar mais segurança na doutrina, não é? E para a gente chegar do outro lado da vida, um pouco de sabedoria e ser útil lá, em vez de dar trabalho, não é verdade? O Espiritismo, na verdade, é um guia de viagem para depois da morte, tá? E o último item, que é a pluralidade dos mundos habitados, que a gente até falou em algumas coisas ali, né? Quando Jesus afirmou, há muitas moradas na casa do meu Pai. Ora, a casa do Pai é o universo. Uma observação interessante da gente fazer é que o universo é mutável. O universo muda todo dia, como nós, como planeta, como as coisas, tudo que é matéria, né? E a gente leu num dos livros de espíritas que o Sol não é fixo. Para mim foi um susto isso, fala a verdade, quando eu aprendi. O Sol não é fixo. O Sol caminha acompanhado de seus planetas. E o Sol caminha como? Ele gira em torno de uma gigantesca estrela chamada Alcione. Leva 26 mil anos para dar a volta completa em torno de Alcione. Juntamente com outros sistemas solares. Não é só ele que gira em torno de Alcione. São outros sistemas. Cada sistema leva um tempo determinado. Estamos, no momento, nos aproximando da parte mais perto, porque a volta é elíptica. Já saímos do ponto longe, estamos chegando na parte mais próxima de Alcione, e Alcione libera fótons de luz. E esses fótons de luz já estão chegando no sistema solar, portanto, estão chegando na Terra. É a hora da nossa transformação, é a hora da regeneração. É essa luz que vai nos ajudar na transformação moral que todos nós estamos fazendo aqui na Terra, estamos tentando fazer, né? A pluralidade dos mundos habitados é uma afirmação da doutrina espírita numa época que não se falava nisso, no século XIX, não é? Sabemos que a Terra é um planeta de provas e expiações, de categoria inferior. Haja vista a violência em grau máximo que estamos vivendo hoje. Contudo, graças a Deus, os espíritos superiores têm nos informado que estamos no limiar de uma grande mudança. A Terra está fadada a se transformar brevemente em planeta de regeneração, graças a Deus.
em tempos muito próximos, estamos todos convidados, aqui presentes, aqui as pessoas do GEPAR, os tarefeiros, frequentadores, estamos todos convidados a ajudar nessa transformação, nessa mudança do planeta, pela nossa reforma íntima, pela nossa vida pessoal e pelo trabalho na caridade. Então, termino esse estudo com uma belíssima frase de Gandhi, que essa frase eu amo há muito tempo. Sejamos nós a mudança que queremos ver no mundo. Muito obrigado. Posso fazer. Em vez de fazer uma oração,